nossas Bíblias para meditação nessa manhã. Nós continuaremos a exposição do livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 2. Um Deus que chama o seu povo à introspecção, a reavaliar a sua vida. É um Deus também que chama o seu povo ao trabalho. É um Deus que chama o seu povo a uma vida de santidade. É um Deus que mostra a todos os seus que Ele triunfa sobre todos os homens. Por isso aqui estamos para ouvir a palavra do Senhor, indo para a terceira visão de Zacarias. Zacarias capítulo 2, todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei com os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Ore comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua perfeita e santa palavra, que reedifica as nossas mentes e corações, que traz de novo, ó Deus, o propósito de aqui estarmos, e que aponta, ó Deus, para um Deus soberano, que por meio do seu Santo Espírito, o Senhor agora fale profundamente as nossas vidas, e nos ajude, ó Deus, a tomar severas posições diante do Senhor, decisões que glorifiquem a Ti. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Mediante ao cenário que nós estamos vendo nessas últimas semanas, e na verdade a começar no mês de janeiro, já finalizando o mês de janeiro, é notório uma notícia que tem corrido por várias semanas, sobre a insegurança que os moradores ali do estado do Ceará estão passando, diariamente, com incêndios de ônibus e outras coisas mais que acontecem. Como viver ali? Eu tenho uma amiga que nasceu naquele estado, que compartilhamos muitas coisas quando estávamos frequentando a Fiel Jovens há uns 10 anos atrás, e ela tem dito em algumas conversas há um tempo atrás que a região de Fortaleza se tornou do paraíso a um dos piores locais para se viver. E realmente é assim. Todo o estado do Ceará tem promovido essa insegurança, e era difícil. A casa dela tinha aqueles muros baixos, hoje se tornou uma fortaleza. E essa é a realidade não só de Fortaleza, é a nossa realidade. Se olharmos um pouquinho antes, alguns anos atrás, como era normal termos casas com muros pequenos, não significa que toda a história da humanidade passou por paz e paz. Mas é notório que cada ano que se passa, nós estamos vivendo em ambiente de insegurança. As nossas casas se tornaram, nós não temos castelos, Belo Horizonte não é cercada de um alto muro, mas as nossas casas se tornaram castelos. Os nossos prédios, condomínios, se tornaram verdadeiras muralhas, tão grandes que às vezes nem acesso aos vizinhos nós temos mais.
há uma sensação de insegurança. Somado ao evento que nós vimos nesta semana, agora, nesse final de semana, conversando com os irmãos ontem, que segurança há agora até de se construir pousadas? Uma pousada foi literalmente varrida com o evento de ontem. Que segurança nós temos agora sabendo que há várias e dezenas, se não milhares de barragens como essa que caiu ontem? Que segurança há no nosso país? Que segurança há para se viver? E fato é, queridos, que frente a esta insegurança nos mais níveis possíveis, nós conseguimos constatar algo. Estamos cada vez mais fechados, cada vez com tantas facilidades também que existem no nosso mundo, cada vez mais inseguros, cada vez mais tristes, cada vez mais dependendo da nossa própria força, olhando num espectro humano, cada vez mais tão duros quanto ao próximo. Nós não temos mais, como que eu posso colocar isso? Nós não temos mais segurança nas pessoas. Nós estamos frustrados com as pessoas. Esse é o sentimento nosso, seja do governo, seja das pessoas ao nosso redor. Esse sentimento tem tomado conta dos seus. E o que acontece? Até mesmo cristãos vivem o dia a dia com pessimismo, voltados para si. E talvez seja esta a razão de muita morosidade no servir ao Senhor. Como eu disse semana passada, falando a respeito, na outra semana, falando a respeito desse contexto, era assim que esses homens viviam. Deus apontou claramente: vocês têm me deixado, vocês têm dado uma desculpa que não tem tempo, vocês têm gastado tempo construindo as suas casas. Então Deus chama o seu povo para si, Deus chama o seu povo a reedificar o templo, que era o símbolo da presença dele ali no meio do seu povo, símbolo da aceitação das ofertas, conforme Ageu 2, no final de Ageu nós lemos. Mas aqui, queridos, eu quero trazer nesse breve momento que nós temos pela manhã, mais uma vez lembrar do chamado de Deus. Desde da primeira visão, Deus está mostrando que Ele triunfa sobre todas as coisas, que Ele tem governo sobre todas as coisas. Zacarias era um jovem profeta chamado por Deus para falar a um povo que já estava colocando a mão na massa, mas é um povo que estava olhando para o seu cenário e não via recursos. Era um povo que agora sim fora mudado por uma mensagem de Ageu, que tomou, depois de 15 anos parados, com as obras paradas, novamente a posição de servir ao Senhor. Só que o cenário à sua frente não mudara. Havia uma obra embargada, haviam pouquíssimos recursos para reconstruir. Como agir pela fé? Como viver pela fé? Como viver e construir esse templo? Então Deus, por meio de Zacarias, traz uma mensagem ao povo: lembre-se do seu Deus, lembre do Deus da aliança, Ele está com vocês, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Esta mensagem para nós hoje também, porque tal como o povo de lá, nós padecemos do mesmo problema, falta de fé, de confiança em Deus. A mensagem nessa manhã começa, em primeiro lugar, mostrando que Deus é o Deus que reedifica o seu povo, porque Ele é a segurança do seu povo. Ele reedifica e Ele é a segurança do seu povo. Olhe para o texto que nós lemos aqui. O texto começa com uma visão, a terceira visão. Nós falamos que possivelmente numa noite ele recebeu as 8 visões. E essa visão ela começa e diz respeito a Jerusalém. Nela ele vê um anjo, novamente um anjo, agora com um cordel de medir na sua mão. Essa visão complementa as demais visões. Aqui está o anjo com o cordel medindo toda Jerusalém. O que significa essa mensagem, queridos? Conforme nós falamos nas 2 primeiras, é um Deus que está agindo de acordo com aquilo que o seu povo precisa. O cordel, então, vai ser estendido por toda a cidade. Não é talvez comum a nós, mas da engenharia, talvez aqueles que entendem da engenharia vão, na sua história, perceber que o cordel era usado para fazer as medições, para os fundamentos da cidade. Então ali está o anjo do Senhor, estendendo sobre toda a cidade. E o que Deus está falando? Eu começo a minha obra. E o que ele está falando ao povo? O povo está ciente que o imperador embargou a obra do templo. Mas o que Deus está falando ao seu povo? Eu começo a minha obra.
Eu já comecei a medição para a reedificação do templo e dos muros dessa cidade. Deus está chamando que Ele governa todas as coisas. É Ele quem começa a obra. Então o anjo dá a resposta aqui, a partir do versículo 2, quando Zacarias pergunta, então ele está marcando os limites da cidade. E é muito interessante que ninguém queria viver em Jerusalém. Lembre-se, 50 mil só desceram com Zorobabel. Uma multidão ficou na Babilônia. Quem gostaria de viver numa cidade sem muros? Quem gostaria de viver numa casa? Eu desafio você hoje, em Belo Horizonte, a viver numa casa como essa aqui do lado, sem muros. Duvido, talvez um ou outro homem falaria assim, moraria, mas aposto que a sua esposa não deixaria. Principalmente se você tiver filhos. É inconcebível alguém morar numa cidade sem muros. Mas Deus está dizendo, apesar dela estar desprotegida, eu vou começar a mudar o aspecto de vocês. E é muito interessante notar que eles tinham oposição, os samaritanos eram a oposição do povo. Os samaritanos, eles tinham um estilo de vida, eles quiseram por várias vezes aliar-se, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, porque era Deus quem começa a reedificar o seu templo, e era segundo a sua vontade no tempo determinado. Então é Deus quem opera e é Deus quem reedifica, queridos. Quando Deus começa a operar, nenhum homem pode embargar essa obra. Então o anjo vem no versículo 3, versículo 4, outro anjo vem à frente e ele transcende o aspecto humano. A reconstrução foi realizada, para nós que agora estamos na história, muito além, 2.500 anos depois, sim, foi realizada. Tanto o templo como os muros, 80 anos depois. Mas olha esta visão aqui do anjo respondendo, no versículo 3 ele diz, eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse, corre, fala este jovem, ou seja, é uma mensagem urgente. É uma mensagem urgente agora para esse povo e para todos os povos, para todos aqueles que são do Senhor. Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nelas. Mas você entra para a história e você vai entender que durante quase 100 anos depois da edificação do templo, e mesmo com Neemias, Neemias teve que fazer teve que chamar pessoas por meio de votos, por meio de sorteios, para as pessoas morarem em Jerusalém. Porque mesmo Jerusalém reconstruída, as pessoas não queriam ali habitar, havia um vazio enorme. Só 200 anos depois, na história, Jerusalém foi ocupada com todos os muros que Neemias tinha reedificado. O que então essa mensagem quer dizer, queridos? É uma mensagem, primeiro, de urgência, porque fala a respeito dos propósitos de Deus. Quando Deus começa a agir, queridos, corra. Quando Deus começa a agir, queridos, nada pode impedi-lo, mas também Ele vai falar a respeito de uma visão escatológica aqui. Sobre uma multidão correndo para Jerusalém, aonde está a presença do Senhor, o símbolo da presença do Senhor. Aqui Ele está apontando, querido, para o futuro. Aqui Ele está apontando não somente para a época em que Jesus ali estaria, Jerusalém era uma grande cidade, mas aqui Ele está apontando também para aquele evento em Atos, quando vem aquela multidão, a palavra de Deus é pregada, e ali 3.000 se convertem. Quando nós saberemos que depois todos os povos de todas as nações se ajuntarão na nova Jerusalém, e não haverá muros, porque a presença do Senhor é a nossa fortaleza, porque Ele é o amparo de todos. Então essa visão vai além do físico, vai além da nossa geração, e é o mesmo Deus a quem servimos. Nos achegamos diante dEle, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa força. Então não há mais necessidade de muros, não há mais necessidade de proteção quando estamos no Senhor. Outro aspecto, era necessário que o povo tivesse coragem para ouvir essa mensagem e começar a obra. E quando Deus fala, queridos, nós temos que ter a coragem e força nele para agir. Por isso era a promessa, olha a partir desse versículo 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus diz, eu serei a proteção de vocês. Agora, olha que interessante a forma como ele usa essa proteção. Eu serei o quê? Um muro de fogo em redor.
Sabe para onde que ele está apontando? Lá para o povo do deserto. O que protegia o povo quando eles estavam caminhando no deserto? Uma nuvem, que era nuvem e também fogo. O que se colocou no meio entre o povo e os egípcios? Foi esta nuvem, que era escuridão para os egípcios e luz para o seu povo. Quando Deus está falando aqui no versículo 5, ele aponta para o Deus da aliança, que andou com o seu povo e libertou o seu povo do cativeiro. Quando ele está falando para nós nessa geração, ele está dizendo: eu libertei você do cativeiro, eu libertei você das algemas do pecado, eu libertei você do inferno, eu sou a proteção de vocês, eu sou a proteção do meu povo, eu estarei com o meu povo guiando por todo o tempo até a entrada na terra prometida. E nós sabemos que o povo, mesmo na terra, andando pela terra prometida, no deserto, muitas vezes se esquecia de Deus, mas jamais esta nuvem se apartou dele, jamais o maná deixou de cair, jamais Deus deixou de sustentar o seu povo. É isso que Deus está trazendo ao povo outrora e a nós. Eu sou o sustento de vocês, confiem em mim, independente daquilo que aconteça com vocês. Essa é uma mensagem, queridos, muito atual para nós. Pode acontecer qualquer coisa, nós lemos aqui em Romanos, qualquer coisa, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, se nós confiamos em Deus, se nosso coração está depositado verdadeiramente em Deus, nós andamos nessa vida em paz, com a certeza da segurança que vem dEle. E a morte para nós, que é a última consequência na vida, que nos aterroriza e atemoriza, é para nós uma passagem de uma vida eterna com o Senhor. Portanto, essa é a mensagem que eu termino nesse capítulo, nessa primeira parte do versículo 1 a 5, falando sobre a validade da aliança de Deus. É uma validade eterna. E aqueles, meus queridos, que ouvem essa mensagem outrora e hoje, têm de se lembrar dessa aliança que jamais é apartada. E por 2 vezes no mês, nós relembramos disso, de uma aliança feita no sangue dele. E ele jamais aparta os seus, ele jamais lança fora os seus. E essa aliança se estende por toda a eternidade. Então eu concluo essa primeira etapa dizendo que em Deus há segurança. Depois dessa mensagem, queridos, depois dessa visão, a partir do versículo 6 até o versículo 13, não é propriamente uma visão segundo os autores estudiosos. Depois de ouvir isso, na verdade, depois de ver isso, Zacarias ele faz um poema. Ele louva a Deus, ele canta louvores a Deus, que é o que deveria ser, o que nós deveríamos fazer, Depois de ouvir que Deus é minha segurança, eu deveria louvar a Deus com todo o meu ser, e é isso que Zacarias faz em um poema, que é dividido em 2 partes, e é interessante para a didática, do versículo 6 ao versículo 9, e depois do versículo 10 ao versículo 13. É uma ênfase muito interessante, é uma repetição, como nós estudamos aqui, que a primeira visão é igual à 8ª visão, a segunda visão é igual à 7ª visão, a terceira visão é igual à 6ª visão, e o ápice da visão é a 4ª e a 5ª visão. Para uma didática, e aqui é uma didática na poesia de Zacarias. E essa didática começa com estrofes iguais, como eu disse a vocês, mas inicia-se com uma ordem, e depois a explicação dessa ordem. No primeiro aspecto dessa poesia, é muito lindo essa primeira parte. Eu coloquei o tema como fuja, salve-te em Deus. Essa é a mensagem. Há uma ordem aqui. Nessa poesia de Zacarias, ele conclama aos seus que ouvem: fuja para o Senhor, volte-se para o Senhor, salve-se no Senhor. E ele está declarando no início dessa poesia aqueles que ainda estavam na Babilônia. Porque muitos não voltaram, porque Babilônia era o aspecto de paz, era prosperidade. Viver na Babilônia, agora da Pérsia, era maravilhoso. É como viver em Washington, é como viver nas grandes cidades hoje conhecidas na Europa ou na América, onde há segurança, onde você é tentado a viver bem, não há problema no transporte, não há problema na segurança, você pode ter casa sem muros. Não estou dizendo que você não deva viver lá,
Você pode ter planos para viver lá. Mas eu estou mostrando que ninguém queria sair da Babilônia. Então, quando Zacarias ouve da parte de Deus essa visão, que Deus é o protetor dos seus, nesse aspecto físico, momentâneo ali, também no aspecto escatológico, ele clama aos seus: deixe de ficar nessa segurança de Babilônia. Volte-se para o Senhor, porque salvação só há no Senhor. Por quê? Porque Babilônia haveria de ser destruída. Olhe para os profetas. Quando falaram a respeito de uma Babilônia que vem para disciplinar o seu povo, mas ai daqueles que tocam na menina dos olhos do Senhor. Ele cita aqui Deuteronômio. Ele está dizendo: Babilônia, querido, viver na Babilônia é segurança agora, é prosperidade agora, porém lembre-se que todos da Babilônia serão destruídos. Eu disse que Zacarias era o Apocalipse do Velho Testamento. Olhe para o Apocalipse do Novo Testamento. O que é Babilônia, o que está reservado à Babilônia, aqueles que vivem na Babilônia. Queridos, aplicando a nós, muitas vezes a nossa segurança está nesse mundo. Muitas vezes a nossa segurança está em viver como as pessoas vivem nesse mundo. Mas a mensagem é a mesma: fujam dessa prática de vida. Fujam dessa esperança no mundo. Porque só vai lhe trazer morte, juízo da parte de Deus. No Senhor, a segurança verdadeira. No Senhor, a fortaleza. Ele é a salvação do seu povo. Deus então envia Zacarias para declarar essa mensagem. Porque essa mensagem mostra o zelo do Senhor, mas também mostra a glória do Senhor. Deus guardou o seu povo, conforme está no versículo de número 8, que ai daquele que toca os olhos, a menina dos olhos. No versículo 9, Deus mostra essa ênfase do agitar a mão contra eles. É um Deus que está em controle de todos, mas ao mesmo tempo é o Senhor dos exércitos. Zacarias por várias vezes vai dizer: quem vocês estão mexendo é com o Senhor dos exércitos. É Ele quem convoca os seus, mas é ai daquele que se levanta contra o Senhor dos exércitos. Então essa mensagem é a mensagem de um Deus que vai julgar o mundo, mas é uma mensagem também para aqueles que são seus. Deus zela por vocês, Deus chama vocês, a salvação só em Deus. Eu quero concluir essa segunda mensagem com uma mensagem para nós. Querido, às vezes, por conta do nosso pecado, às vezes por conta daquilo que se passa conosco, a última coisa que nós queremos fazer é orar, é buscar a palavra de Deus, é buscar a comunhão dos santos. Nós fugimos para tudo. Vamos tirar uma folga com a família, vamos colocar a nossa vida em planos terrenos, seja trabalho, estudo, qualquer coisa. A mensagem aqui é: fuja para a cruz de Cristo. Se você tem que fugir, fuja para Cristo. Fuja para Ele. Porque só Ele pode tirar as cargas, só Ele pode te salvar. A mensagem do Senhor é essa: vem como você está. Nós cantamos isso aqui na igreja. Vem como você está. Fuja para Ele. E Ele nos aceita. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Da situação dele? E o Deus, na presença dele, o pai vai ao encontro do seu e o pai o restaura. O pai faz isso com aquele que também estava em casa. Este é o nosso Deus. Fuja para Ele. E por fim, Zacarias termina a sua poesia com uma ordem novamente, só que uma ordem maravilhosa. Aquele que é do Senhor, a ordem é para alegrar-se no Senhor. É uma ordem, queridos, o cristão ser alegre. Às vezes você tem o costume de levantar rabugento. Eu sei, mas aqui na quinta-feira nós estudamos um pouquinho que a impaciência e o ser rabugento é um pecado. Não é nasci assim, sou assim, isso é um pecado. Nós temos que ser alegres no Senhor, contentes no Senhor. E Zacarias, quando então, depois de contemplar um Deus da salvação, de contemplar um Deus também e dizer para um Deus
que um Deus que chama os seus a buscarem segurança nele e salvação nele, ele agora vai dizer que o maior motivo do louvor é porque Deus está entronizado no meio do seu povo. Então o cristão deve ser alegre. O cristão, o servo do Senhor, é aquele que regozija em primeiro lugar porque ele tem o Deus da salvação. Porque ele tem o Deus que é entronizado sobre todos. Porque é um Deus que governa todos os seus. Porque é um Deus que vai tabernacular no meio dos seus. Porque o que Zacarias diz aqui é assim: cantai e exultai, filha de Sião. Porque eis que venho, e essa palavrinha, habitarei, no meio de ti, é tabernacularei no meio de vocês. A presença de Deus, queridos, deve nos fazer regozijar. Só que nós somos como um povo no deserto. Está ali a presença de Deus, a nuvem, o maná, e nós reclamamos, somos impacientes. Mas Deus nos chama, alegrem-se em mim. Por quê? Por isso que é necessário o templo, porque a presença do Senhor é a salvação do seu povo. E queridos, nós não precisamos de templo hoje. Por que Deus nos chama agora a nos achegarmos a Ele e fugirmos para Ele? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, hoje, somos o templo, a habitação do Senhor. E o simples fato de sermos a habitação do Senhor e Ele fazer morada em nós, deve ser a nossa maior alegria. Você ser um cristão no Senhor Jesus Cristo deve ser a razão de você levantar alegre, viver alegre o dia inteiro com contentamento. É a única razão, querido. É por isso que nós lemos novamente em Romanos, independente das circunstâncias. Esta única razão deve mover os seus. E novamente, no versículo 11, Zacarias vai além do seu tempo, porque ele fala a respeito da volta do Senhor. E o seu trono, que é para as nações que venham conhecê-lo, todos se ajuntarão, consciente das suas condições, e serão o seu povo. Novamente você olha isso para Atos, novamente você olha para Apocalipse, o povo de Deus vindo habitar com eles, e todas as nações estarão com o Senhor. E no versículo 12, finalizando, queridos, a razão da nossa alegria é que Jerusalém é a herança de Deus. Então Deus tem grande valor, na verdade Deus tem amor para com os seus, Deus tem zelo para com os seus, por causa do seu nome que está impresso em nós. Mas Ele nos ama. E o seu amor, queridos, é até o fim, a eternidade e eternidade. Portanto, Deus ele tem uma aliança com os seus. E na Jerusalém Ele faz habitar o seu povo santo na sua terra santa. O que isso aponta, queridos? Que independente do nosso estado agora, em Cristo, nós já fomos mudados. E se completará essa mudança por fim, quando Ele voltar e nos ressuscitar dentre os mortos, ou na verdade quando Ele nos chamar, já não haverá mais pecado. Nós viveremos a eternidade, queridos, eternidade, na presença dEle. Quantos anos você tem? 10, 15, 20, 30, 40, 50, chegando aos 60, cansado aos 70, 80, talvez aos 90, 100. O que é isso diante da eternidade? Comece a viver o agora, a eternidade com Deus, com a esperança no Senhor, mas em nome de Cristo Jesus, mude o seu viver na força do Senhor agora, com alegria, contentamento nele, Ele sendo a esperança sua, porque Ele reedifica os seus, e Ele vai morar conosco, e nós moraremos com Ele por toda a eternidade. Queridos, Ele reedifica por causa do seu nome, Ele reedifica por causa da sua aliança, Ele nos chama e conclama e nos dá ordem: busquem-me, fujam para mim, eu os salvo, mas tenham alegria eterna comigo. Comecemos agora a exercer isso. Voltemos para os nossos lares daqui a pouco, ruminando essas verdades. E se acaso a nossa vida tem sido diferente disso, Ele nos perdoa hoje e nos ajuda, como nós temos falado em Ageu e Zacarias aqui, e em Neemias, Ele marca a história com as datas da história para dizer para nós também, é possível sim, no poder dEle, Ele mudar a sua e a minha história hoje. Sermos um homem, um jovem, uma mulher diferentes hoje, para um único propósito, para Ele ser glorificado.
para Ele ser glorificado. Vamos orar. Senhor, quando nós olhamos para a Sua palavra, e os nossos ouvidos, por meio do Santo Espírito de Deus, são trabalhados, e o nosso coração, ó Deus, nosso coração fica em paz, na certeza de que o Senhor, ó Deus, tem o propósito de nos restaurar por completo. Nós somos duros, pecadores, mas louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou antes da fundação deste mundo, por meio de Cristo Jesus, e vai completar a sua obra até o fim. O Senhor vai restaurar, ó Deus, aquilo que era uma estrebaria fétida. O Senhor veio morar nela, o Senhor veio nos limpar e transformar esta vida em um templo de uma habitação eterna do Senhor. Ó Deus, nos ajude a correr para a cruz de Cristo e nos ajude a viver uma vida, Deus, com contentamento e alegria. Perdoa-nos, restaura-nos. E, ó Deus, que a salvação em Cristo Jesus seja a nossa maior fonte de alegria e também, ó Deus, de entusiasmo para recomeçar a colocar a mão no arado e trabalhar nesta vida, que é breve, mas uma vida, Deus, que temos que trabalhar já com a nossa mente ligada ao céu e ao Senhor. Obrigado porque o Senhor ama o seu povo e assim o fará eternamente. Essa é a nossa esperança e o nosso coração descansa nessa certeza. Para a honra e glória do Senhor é que pedimos e agradecemos. Amém.